Senhor Deus e Pai, eterno Criador. Ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, entra aqui na tua presença nessa noite para falar com o Senhor, para profetizar bênção, curas em minha vida, na vida dos meus seguidores, na vida das pessoas que estão precisando da tua bênção, Deus. Ó Senhor, eu me consagro ao Senhor nesse momento. Eu me revisto com as armaduras espirituais da parte do Senhor. Glórias a Deus, que o Senhor coloque na minha cabeça o capacete da tua justiça, sobre os meus peitos o colete da tua justiça, para reforçar o meu coração e proteger de qualquer coisa que não vem do Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu glorifico o nome de Deus, o Todo-Poderoso, no nome do Espírito Santo, para a honra e glória do teu poder. Eu declaro nesse momento, no universo, no mundo espiritual, toda a fúria de Satanás nessa noite não prevalece, porque Deus é tremendo. Deus é único e verdadeiro em nossas vidas. Glórias a Deus, que o Senhor possa abençoar a minha família, os meus filhos, os meus amigos, até os meus inimigos, Deus. Eu não tenho ninguém como inimigo, mas aqueles que me têm como inimigo, que o Senhor possa tocar no coração, libertar. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Glória a Deus. Vamos lá falar um pouquinho da palavra que alimenta o espírito, né? E aqui nós encontramos esta palavra no livro de Isaías 43, versículo 16, que diz assim: Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosa uma vereda. Então, irmãos, assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e uma vereda. Sabemos que Deus faz acontecer o impossível. Só Ele faz o impossível. Então, tem horas na nossa vida que nós estamos com causas impossíveis, que nós não sabemos lidar com certas situações e a gente fica perdido, buscando no tempo, o que eu vou fazer agora? Mas aí Deus manda o socorro naquela hora da aflição. Assim como aqui está dizendo que Deus abriu vereda e caminho no meio da água. E nós sabemos que isso aconteceu lá no mar, quando Moisés ia passando com o povo lá para a terra prometida. Então ali Moisés e o povo se viu ilhado de um lado na frente. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre isso, mas aqui já é em outro. Sempre eu falo de Moisés lá em Êxodo, por ali, que é a história real ali. E aqui está em Isaías, está falando sobre o que abriu o caminho no mar. Então a gente que já conhece a história já sabe que foi lá, né? Que fez o caminho na água. Então, quando Moisés estava diante do mar, do rio, e o povo começou a cobrar, porque de um lado estava um monte, do outro lado estava o outro monte, e Faraó vindo atrás com o exército. E Deus foi lá e abriu as águas, e o povo atravessou. Então, quem confia nesse Deus, não tem como não ter vitória. É vitorioso. Tem os impedimentos, tem as perseguições,
Glória a Deus por isso, porque também se não tivesse as perseguições, o nome de Deus não seria glorificado. Satanás nunca vai ter uma vitória. Só tem se Deus não tiver no negócio. Porque talvez tem hora que tenha acontecido muitos casos de pessoas que tiram a própria vida. Por quê? Porque Deus não está no negócio, a pessoa não coloca Deus. Mas quando você coloca Deus como base na sua vida, Satanás torce o cabo. Porque ele também ele é tinhoso, inteligente, lutador. Satanás é lutador. Satanás está todo dia de plantão. Ele não perde a ocasião. Só que ele também já sabe que é perdedor. Mas mesmo assim, ele não desiste. Ele sabe que vai perder. Quando é uma causa de alguém que bota Deus em primeiro lugar, que batiza, que entrega, ele sabe que já perdeu. Mas ele não entrega. Quer exemplo? Quando ele foi tentar Jesus, ele sabia que Jesus era o mesmo Espírito de Deus. Mas ele não perdeu tempo. É como aquele que mesmo sem graça, mas não perde a piada. A Satanás é assim. Jesus estava lá no jejum e ele disse, vou lá tentar, eu já estou perdido mesmo. Tem um ditado que para quem está perdido, qualquer carreiro é vereda. Então, ele é assim, ele nunca sai de tentar. E se ele pegar a pessoa fraco, ele domina. Porque quem é aí escolhido, quem passou por uma libertação espiritual da parte dele, sabe que não é brincadeira. Ele pega a pessoa, chacoalha, tem hora que você diz, não vou suportar. Só que quando você sente que não está bem, que você diz, Deus, e aí? Aí pronto. Na hora ele já sai fora, porque quando você põe Deus, não tem... Entendeu, irmãos? E tem hora que Deus deixa a gente lutar um pouco com ele, para ver até onde a gente resiste. Entendeu? Então, feliz daquele que põe Deus em primeiro lugar, porque tem hora na vida, irmão, que você não tem com quem contar. Não adianta. É você e Deus e Satanás. Não tem jeito. Você olha para um canto, você olha para o outro, você pede ajuda num canto, você pede ajuda no outro, todo mundo lhe ignora, ninguém está nem aí. Mas Deus sempre está ali. Quando você está ruim, quando você acha que acabou, quando você chega e diz assim, Deus, eu não tenho mais forças. Porque também outra coisa, a gente tem que ser humilde. Nós temos que chegar para Deus, se humilhar e dizer, Deus, eu não tenho mais força. A minha força acabou. Eu sou carne. Eu sou um espírito que estou na carne ainda. Eu não tenho força para lutar contra o espiritual sozinho. Então aí Deus entra como espírito, e Deus sendo espírito, aí Deus nem luta contra Satanás, porque quando Deus dá ordem, ele já sai fora logo. É igual aqueles cachorros que obedecem o dono, que você diz deita lá e ele vai lá e deita. Quando Deus diz deita, ele deita. Porque é assim que nós temos que tratar Satanás, é como cachorro, é como coisa que não presta, porque na verdade ele não presta. Nós temos que pôr em cima, sempre acima de tudo é Deus. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse nós temos que baixar a nossa cabeça, dobrar o nosso joelho, inclinar, beijar o chão se for possível. Sim. Agora Satanás nós manda deita lá, cachorro velho, sem vergonha, porque não presta. Entendeu, irmãos? Então, glórias a Deus por isso, por a gente orar, por a gente pedir a Deus e Deus dar discernimento, por Deus dar força, coragem, Deus nos revestir com as armaduras espirituais dele e a gente ter força para bater de frente com o inimigo e botar ele no devido lugar dele. Entendendo? Então é isso. Glórias a Deus.